E aí, vamos começar mais um Conectando. E hoje a gente traz um cara diferenciado aqui, um cara diferenciado. Posso dizer que já foi meu professor, fiz o workshop, então é meu professor. Cara que eu conheci no Pixel Show, cara que é o mestre do craft. Tenho certeza que hoje vocês vão sair daqui com o repertório de vocês esticado, que esse cara aqui é muito bom. Já vou dando boas-vindas, João Paulo Lopes, o cara do craft. Fala, meu Opa, e aí, irmão. irmão? Tá bom? E aí, Pô, tudo obrigado certo? pelo convite, cara. Muito legal estar aqui. Você, seu canal é muito legal também. Ter acompanhado os vídeos todos lá. Você falou até que eu assisti um com referência lá e tal, mandou um ou dois, eu assisti um monte, que tá legal. Então tem esse porém, tem esse efeito. Eu mando pra galera, o pessoal realmente se envolve e, cara, vai embora. E se eu te falar que nesse momento que eu tô gravando contigo, eu tenho mais 20, uma lista de 20 nomes na lista para gravar. Essa Ah, coisa semana eu tenho boa. mais 2 gravações, e Isso eu aí. vou gravando, vamos colocando, porque a gente precisa, né? Nosso Legal. querido, querido design precisa de mentes criativas compartilhando o que tem de melhor aí. Isso aí. Cara, assim, a gente, é que nem eu sempre digo, né? Um papo de boteco, bem solto, sem muita responsabilidade, né? A responsabilidade, na verdade, é quem tá assistindo, né? Que pega o que importa e o que não importa descarta. Isso. É, A gente vai falar sobre muita coisa aqui. E, cara, tu pode. Eu não sei se tu. Como é que é o material que tu trouxe, se ele é projeto ou se fala sobre você. Se fala alguma coisa sobre você, eu já vou te pedir para abrir ele, senão eu vou te fazer algumas perguntas aqui, perguntas Ah, pessoais. fala de tudo. Eu montei uma apresentaçãozinha aqui, ela já tá Ah, meio que na ordem cronológica, assim. E aí, se você ah, quiser bom. colocar ela, a gente vai Já. falando. Vão aparecer per- perguntas e tal. Perfeito, perfeito. Pode pôr. Beleza? Uhum. Pode dar um play ali que eu autorizo aqui. Você já está compartilhada a tela com você? Já, só escolhe ela, isso. Pronto, já está rolando isso aí? Já tá rolando. Uhum. Tá. Beleza. Normalmente esse aqui é o material que eu uso para quando eu sou convidado para dar alguma palestra, alguma coisa assim. É, A minha formação não é, apesar de eu trabalhar diretamente com design, principalmente o design craft, a minha formação ela é mais mercadológica, assim, mais comercial, sabe? Eu fiz publicidade, depois eu fiz a pós em marketing. Eu sempre pensei que, foi, cara, como eu quero trabalhar como freelancer, eu não preciso ser só um designer, não preciso ser só um ilustrador, só um artista. Eu acho que isso aí já tem muita gente boa, sabe? A gente tem que, quando a gente vai negociar um trabalho, você é um empresário ali naquele momento. E a pessoa que está te contratando, sendo um artista ou não, a função dessa conversa, dessa contratação é negócio, né? Então a gente tem que, mesmo que você não for, não quiser se assumir como empresário, você tem que se comportar como tal, né? A gente vai lidar diretamente com empresários. Uhum. Um tempo atrás eu tinha mais peças sendo compartilhadas em vários sites e tal, eu tinha uma preocupação maior com isso. Hoje eu não tenho lançado tanto material, sabe? Mas já foi bastante coisa minha na mídia. Até porque no decorrer desse material aqui, vocês vão entendendo que algumas coisas mudaram na minha vida também e vão fazendo sentido. Esse aqui é um primeiro trabalho que eu quero mostrar, que é o mais recente assim que eu fiz, de craft design, para um estúdio lá de São Paulo, que terceirizou comigo. Isso foi através da TVZ, do Zico, eles me convidaram, foi um trabalho muito legal de ser feito, eu fui muito bem recebido na agência deles, e foi um freela de um mês. Foi um mês fazendo craft todo dia, o dia inteiro, esse trabalho foi muito grande. Eu não vou mostrar o trabalho final aqui, porque isso é um material interno do Santander,
Então, ele não foi divulgado para público, para o YouTube, de forma aberta, sabe? É um trabalho interno. Então, teve massinha, teve papel, a gente teve que ir em brechó, buscar coisas para comprar, sabe? Então, foi um trabalho muito grande. E foi muito legal ter feito isso aí. Muito legal. Ô, João, clica no ocultar ali naquela barrinha chata ali que fica enchendo o saco ali. Ali embaixo. Aí, ó. Agora pode dar play de novo. Ela. Aí, já foi. Isso. Uhum. Beleza. Esse aqui agora, voltando no tempo, esse aqui foi meu primeiro trabalho, tá? Então, foi a primeira vez que eu fiz o craft de verdade. Eu fui no sul de Minas buscar essa cordinha, que era uma cordinha feita de fibra de banana. O papel era feito de fibra de algum material bem artesanal, assim, eu não lembro direito o que era. Me deu muito trabalho para fazer, eu machuquei a mão. E no final, o cliente queria um fundo escuro, sabe? Tipo, eu não conseguia nem alterar. Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora, sabe? Então foi o primeiro resultado legal, mas ao mesmo primeiro problema que eu tive também, sabe? Depois já fiz esse, já evoluiu um pouquinho mais, já fiz ele no computador, a letra, imprimi a fonte, desenhei por cima. Isso é muito antigo, tá, gente? Então, assim, o make-off, esse foi o meu make-off, sabe? Nem fazia make-off, sabe? Foto com celular. Mas, assim, é mais legal fazer um assim, sujar na mão com barro e tal, do que você fazer um totalmente no Photoshop. Teve um momento que eu fui para Chico Rei, cara. Então, é uma empresa de camisetas. Então, foi a primeira empresa que eu pude soltar a mão, sabe? Então, esses trabalhos hoje eu acho muito feios, assim, mas foi uma escola muito grande para mim, cara. Vocês conseguem ver o meu mouse aí? O cursor? Sim. Uhum. Esse aqui, por exemplo, tipo assim, nada demais, é só uma foto em cima das caixas. Mas assim, eu fiz as caixas, fiz ele em cima de uma cadeira. A luz que ele tá, eu tive que dirigir o fotógrafo, entendeu? Então, assim, eu tinha que dirigir ele a ponto dele saber executar a luz que eu preciso para ficar igual isso aqui, que era uma coisa meio Walking Dead, meio nuvem, meio neblinado, assim, sabe? Então, assim, a luz que eu tinha que fazer no estúdio tinha que representar esse lugar, porque ia ter uma fusão de imagens, né? Aqui é a mesma coisa, ó, uma coisa noturna, então já tem uma foto mais publicitária, mais contrastada aqui, sabe? Esses das caixas, eu fiz as caixas, são as mesmas caixas, eu tinha só umas 6 caixas. Fui fazendo foto delas em perspectivas diferentes, para poder fazer essa quantidade de caixa. Então, assim, não tem nada demais o trabalho, mas é muito legal trabalhar com isso e poder fazer isso no dia a dia. De acordo com fazendo muito, ia sobrando coisa, sabe? Tipo, isso aqui era pedaços de algum ensaio que eu fiz, sabe? Então, chegou um momento que eu tinha um banco de imagens de coisas. Então, apareceu o Dia dos Namorados, eu já tinha a imagem pronta, sabe? Então, já ia otimizando. Aí fiz essa coruja uma vez também para Pai de São Paulo, através da Chico Rei também. Isso foi muito legal esse trabalho. Deu muito trabalho, hoje eu não gosto dela também, mas isso é bem antigo. São trabalhos bem do começo, sabe? Aí depois virou uma campanha e essa aqui que foi aprovada, que essa aqui, na verdade, é o logo da APAE. É uma ilustração da APAE, sabe? Você ia fazer uma pergunta ou não? Não, eu ia te perguntar, cara, o que é uma definição do que é o craft? Para quem Pra nunca mim, ouviu falar, para quem tipo... o craft, cara, para mim são técnicas, resumidamente, são técnicas artesanais para uso no design digital, seja vídeo ou seja imagem. Se eu preciso de uma letra em 3D, simulando madeira, eu vou pegar madeira de verdade, eu vou cortar ela e vou filmar ou fotografar. A mesma vale para outros materiais e outros recursos, entendeu? Uhum. Só que, por exemplo, no caso da fotografia, tem alguns casos aqui que eu vou mostrar que são totalmente direção de fotografia. O pensamento craft, no Photoshop eu resolvo. Não tem dessa de Photoshop eu resolvo. É lá no craft, no início do processo que você resolve isso. É na câmera, escolhendo o tipo de luz, já escolhendo o fundo da foto, já sabendo planejar o que você vai fazer depois, sabe? Então, eu acho que esse pensamento, sabe? É mais um processo do que uma técnica, vamos dizer assim, sabe? Tá. Uhum. Aqui, por exemplo, a mesma coisa, olha. Olha o estúdio. É um estúdio simples, cara. Tem um fio lá atrás. A luz que eu dirigi o fotógrafo para fazer, eu já sabia que ia ter um céu no fundo. Então, se tem um céu lá, essa luz está vindo daqui e ia bater no cabelo dele. Entende o que eu estou querendo dizer? Uhum. Se não, se eu faço uma foto com uma luz qualquer, por mais bonita que esteja, não vai casar depois, sabe?
Aí tem trabalho de estilogravura também. Mas isso é tudo trabalho do dia a dia, tá? Então, assim, eu fiz ele todo preto porque é uma tinta mais comum, mais fácil de achar. Só que quando você vai... Hoje, por exemplo, eu já não faço ela preta. Eu faço, mesmo que seja uma cor só. Você alterar... A maioria das pessoas que estão assistindo, acredito que sejam designers também. Você alterar a cor de uma cor é mais fácil do que você pôr cor no preto. Então, quando você põe cor no preto, fica meio... Tá vendo? Fica meio pesado, ó. Fica uma cor tão alegre. Eu não consegui deixar ela alegre na época, né? Hoje eu faria de outra forma. Mas foi muito legal fazer esse trabalho. Aí viraram uns cartões que eram distribuídos junto com as camisetas. Tudo feito à mão também. Eu falei estilogravura, mas na verdade é isogravura, que é a mesma coisa que a estilogravura, só que feita com isopor. Essa Fiz foi a também... técnica essa foi a técnica que a gente fez lá no evento aquela vez, né? Assim, no workshop. É. Eu gosto dela, que ela é muito prática, cara. É rapidinho e é gostoso de fazer. Massinha também gosto. Não sou especialista, mas dá para resolver algumas situações. Eu achei bonitinha essa peça. Até hoje ela não me incomoda muito, não. Principalmente por causa do conceito. Chaves é uma coisa meio avacalhada, meio tortinha, né? Todo mundo fala errado. Não tem nada certo ali. Então acho que nada mais justo do que a arte ser meio torta também, sabe? E aí é o make-off. Outra coisa, eu não fazia o make-off direito, sabe? Tinha que fazer, eu merecia um make-off mais legal. Mas olha o que eu fiz. Eu imprimi o chapéu do Chaves e fui montando a massinha por cima. Eu não sou escultor, entendeu? Eu não sou especialista em massinha, que faz biscuit, que faz esses bonecos, nada disso, sabe? Só fiz o básico ali, olha. Então você vai montando essas partes. E depois a tipografia tem que ser feita à mão, né, cara? Porque senão nada combina aqui. Imagina você pôr uma fonte aqui digitada, não fica legal, sabe? Então mesmo no início eu já tinha essa percepção. Esse aqui foi um trabalho bem legal de fazer também. É uma imagem para um anúncio de revista. Então, isso aqui foi a imagem finalizada, sem o texto. Precisava dessa camiseta em forma de tela. Você fala, mas isso aí, beleza, no Photoshop eu faço rapidinho. Mas, cara, não fica perfeito, sabe? E o tempo que você vai gastar não vai ficar legal. Então, o que eu fiz? Eu comprei uma lâmina de isopor, imprimi uma camisa, um ícone, digitei qualquer ícone na internet de camiseta, peguei um que ficasse legal, imprimi ele no tamanho real que eu precisava, que era uns 80 centímetros, 60 centímetros por aí. Cortei o isopor no formato dele. Então fiz a foto dele, para aproveitar a extrusão dele, o 3D dele, sabe? E aí eu comprei uma tela também, para aproveitar a textura da tela e aplicar nele. Entendeu? Então esse foi o processo. Depois eu fiz várias fotos de fundo do ambiente, para ter o ambiente aqui. E foi isso, cara. Deu um trabalho danado. Mas foi legal fazer. Esse GIF aqui tem uma simulação de como foi feito. Ó. Pus isopor, depois joguei a textura, aí depois foi ajustando a iluminação, até ficar dessa forma. E esse processo, para mim, é craft. Eu chamo isso de craft também, entendeu? Eu poderia ter feito no 3D, poderia ter feito no Photoshop? Poderia, mas eu preferi ir lá comprar a tela e fazer com a tela, sabe? Eu acho que quando a gente faz isso, é uma forma de cativar o cliente também. O cliente meio que compra a briga junto disso, sabe? Fica feliz de ficar acompanhando, ele quer acompanhar, quer ir lá no dia, sabe? Aí Chico Rei fez uma campanha para vender para o mundo também, não só para o Brasil, sabe? Foi uma campanha global que eles fizeram. Então, o tema era de Minas para o mundo, que é uma frase que já existe, já rola e tudo. Então, são várias imagens temáticas de Minas. As montanhas, vaquinha, o café com leite, com queijo Minas. E esse avião, o 14 bis, que é de Santos Dumont, que é de Minas também, né? Então, fazia sentido tudo, assim, ser dessa forma. Então, foi tudo feito à mão também. Aqui eu mostro o relevo que tem para dar volume, sabe? Essa sombra que dá aqui, é isso que fica legal. Porque senão fica tudo chapadinho, assim, você acaba não vendo nada, sabe? Então, quando fizer essas esculturas em papel, tem que dar esse volume. Mesma coisa aqui na nuvem, tá vendo? Ela tem um abauladozinho na borda. É isso que dá a graça da coisa. Aí fica parecendo que não é papel também, sabe? Aqui dá para ver melhor, ó. Acho que dá um charme nela fazendo assim também. Aqui o make-off já ficou um pouco mais evoluído, tá vendo? Apesar de eu fiz como freelancer, eu já tinha saído, eu estava em São Paulo, já estava fazendo outras coisas e eles continuei com contato com eles e eles continuaram me contratando.
eventualmente, para fazer algumas campanhas mais importantes, assim. Cara, deixa eu te perguntar, a impressão que dá, pelo menos até agora, do que tu apresentou, assim, que o cara para trabalhar com craft, ele tem que ter uma visão de fotografia, né? Luz, composição. Antes de tudo, Tô cara. certo ou tô errado? É? Não, certíssimo, porque você pode fazer o trabalho mais bonito do mundo. Se a foto ficar feia, acabou, entendeu? Não tem o que fazer. A sombra, olha essa imagem aqui, olha. Essa sombra projetada para cá. Eu poderia ter colocado a luz daqui para cá, ó, da direita para esquerda. Não ia ficar com esse volume, sabe? Uhum. Então tem que pensar em tudo isso. O tipo de luz, o tipo de flash é legal saber, sabe? Não precisa entender tecnicamente de câmera, abertura de diafragma e etc. Você precisa entender visualmente e saber o que você precisa, onde você quer chegar para explicar para o fotógrafo, sabe? Uhum. E aí eu sempre faço o alfabeto, com pelo menos 2 letras cada, para não ficar repetido. 2 letras Ah, cada sim. é o mínimo. O legal é 3, sabe? Porque senão não pode repetir, cara. Não pode entregar que você foi duplicando letra, sabe? Então aí eu usei esse alfabeto. Aí só a parte de tipografia, isso foi muito texto também. Aí saiu em vários sites, aqui tinha vários formatos, vertical, horizontal. Foi uma campanha bem grande isso aí. Esse aqui foi um primeiro trabalho meu que teve uma visibilidade assim, nacional, que, nossa, muita gente começou a me seguir por causa disso e falar comigo, falar, nossa, aquela capa de revista e não sei o quê. Então eu fiquei muito feliz com isso aí. A revista que tinha, que chamava Chocolate Design, não sei se você conhece. Sim, Era bem sim. legal essa revista, cara. Eu acho que tinha ela impressa. Tinha ela impressa. E me convidaram para fazer esse trabalho porque era um tema dessa revista. Ela tinha temas diferentes. Então, nessa era arte versus design. Então, eu falei, pô, Mictório Duchamp, que é uma coisa bem polêmica, né? Uns falam que é arte, outros falam que não, porque é só um mictório e etc e tal. E aí eu fiz ele sendo explodido para dizer que essa briga entre os dois, né? O que é arte, o que é design e tal. Então, eu gosto desse trabalho até hoje, sabe? Eu achei bem legal. O Bake Off ficou feio também, sabe? Eu tinha que ter caprichado nesse Bake Off. Porque, assim, eu fui no Ferro Velho comprar uma privada, cara. Entendeu? Foi muito trampo. Eu sempre gostei dessas coisas, sabe? Eu acho muito legal fazer isso. Depois você tem história para contar. Você explica isso pro cliente, ele entende. Até se você for, caso você for atrasar um dia, ele vai ser mais compreensível, sabe? Ele vai Uhum. entender a situação. Eu quebrei o negócio, tive que quebrar com muito cuidado, porque eu só achei um, cara. Só achei um mictório parecido. Falei, pô, se eu quebrar, ele quebrar errado, pô, estragou a ideia, entendeu? Por sorte, ele quebrou do jeito que eu gostei. E a única parte que eu aproveitei do original é esse aqui, ó. Esse aqui eu peguei da foto original. Só joguei em perspectiva, joguei em primeiro plano para, né, para não mostrar e entregar que está em baixa resolução e desfoquei. Então, funcionou. Esse aqui eu fiz com um banco, que é uma coisa que, para brincar com essa coisa do quebrar o cofrinho, tipo, você precisa fazer quebrar seu cofrinho, ou não precisa, sabe? Era meio essa coisa do não se preocupar com dinheiro. Então foi muito legal, porque eu comecei com esse ensaio começa, cara, já na foto do cara, sabe? Foi a primeira coisa que eu fiz. Você tem que pensar por onde você vai começar, se é pelo objeto ou se é pela pessoa, por exemplo, nesse caso. Eu comecei pela foto do cara, eu fiz a foto do modelo, beleza. Tá vendo que tá a sombra do queixo dele aqui, ó, sendo projetada aqui? A luz Aham. tá batendo aqui. Então você tem uma luz, pelo menos uma luz principal vindo de cima para baixo, bem vertical assim, tá vendo? Quando eu for pôr isso Uhum. no porquinho, tem que lembrar disso e considerar isso no porquinho. Olha esse reflexo aqui, ó. Tá vindo a luz de cima, tá batendo nele. Tá vendo que ele tá projetando a sombra lá? Aliás, essa sombra de dentro aqui tá sendo projetada lá para dentro. Eu tentei simular essa luz e a sombra dela projetada um pouquinho também, quando eu fui fazer a foto dele, entendeu? Olha, não tinha nada assim, muito elaborado. Isso não é só eu, não, cara. Qualquer fotógrafo de estilo aí, que faz foto de produto e tal, é sempre uma gambiarra, cara. Tipo, mesa eu já comprei mesinha de. Essas mesas com fundo infinito, toda desmontável, bonitinha, cheia de coisa de recurso e tal. Cara, a gente nunca usa aquilo. É sempre gambiarra. Cada trabalho pede uma coisa, sabe? Então, quebrei o cofrinho,
morrendo de medo também, que só tinha achado um cofrinho desse, sabe? Eu falei, pô, se quebrar aquela mesma história. Se eu quebrar errado, já era também. Então quebrei ele, aí fiz a foto, tá vendo? Na mão, segurando na mão, separado, e já pensando na sombra aqui, projetado, ó. Coloquei perto. Porque eu poderia, faço no Photoshop. Cara, não fica igual. Se eu posso fazer ela ali antes, na foto, a fusão depois vai ficar mais real, sabe? Então aqui aqui a foto crua, tá vendo? Fica mais claro para entender essa direção da luz, ó. E aqui um make-off do processo, ó. Então, eu pensei numa explosão. Uhum. Pode falar. Pode falar. Não, pode terminar. Conclui. Eu pensei, imaginei essa explosão como uma tridimensional mesmo, sabe? Eu consigo dar pausa aqui, né? Consigo. Então aqui, por exemplo, ó. Isso aqui está mais perto de mim do que ele. Então ele está desfocado. Então eu pensei que o foco vai estar onde? O foco vai estar no objeto. Então, no cara, por exemplo, no cara ou no objeto, e nos objetos que estão perto dele, entendeu? Então você tem que saber onde que é o foco da câmera. Naquele foco para trás, desfoca, daquele foco para frente, desfoca. Entendeu? Isso ajuda a deixar a coisa mais real também. E tem uma coisa que, olha só, o que eu falei da sombra, tá vendo? Eu tive que fazer uma projeção de sombra parecida com a do pescoço dele, ó. Não adianta nada, se essa sombra aqui, se a projetada aqui estiver dura, aquela luz dura, desenhadinha, por mais bonita que esteja, ela não vai colar aqui depois, sabe? Aí não tem Photoshop que resolva. Aí eu joguei o primeiro caquinho, ó. Fiz essa foto no fundo preto. A foto desses caquinhos, justamente porque eu sabia que a imagem era escura. Então essa foi a primeira foto. Segunda foto. Ainda tá do lado de lá do porquinho, tá vendo? Então isso que eu falei do tridimensional. Depois comecei a jogar as notas amassadas. E essas moedas eu fiz em perspectiva também. Fiz a foto delas. E aí foi ajustando a cor, equalizando a cor com a dele, ó, que estava muito saturado. Depois equalizei com a dele. E essas fumaças, cara, nem precisava dessa fumaça, mas essas fumaças ajudam a tampar defeito, cara. Ajuda a colar tudo, tá vendo? Tá indo muito rápido, é isso aí? Vão fluindo? Tá de boa. É isso aí, é isso aí. Então, eu até me esqueci que eu ia... não, eu ia fazer um comentário que... Pode parar se quiser, tá? Não, o que acontece? A gente trabalha muito com mocap, né? Design adora mocap. E se tu parar pra pensar todas essas dicas que tu deu ali de iluminação, composição, desfoque, próximo, longe, cara, tudo isso tu consegue usar observar na hora de escolher o mocap e construir, né? Então, fica a dica aí. Para tudo, para o mocap, para tratamento, fazer muita coisa que acontece nos primeiros empregos nossos, assim, de trabalhar em agência, ou até ou dependente do seu nível, do seu estágio, do momento que você está. Em algum momento você vai ter que recortar um carro e trocar ele de ambiente. Essa regra, tudo que eu falei aqui, é exatamente a mesma coisa, cara. Entendeu? Com a fonte. Fiz uma fonte de papel, tirei a foto dela e vou aplicar ela num fundo de madeira. É a mesma regra. Você tem que entender a luz que você quer, se é dura, se é suave, se é a direção que ela vem. Normalmente eu gosto da esquerda para a direita, que é a ordem de leitura, né? Fica mais natural. Mas, enfim. Esse trabalho é um dos trabalhos que tem mais visualizações no meu Behance. E eu acho ele muito bonito, cara. Eu gosto muito dele, sabe? O trabalho que me deu aqui foi mais de diagramação mesmo, achar a posição das coisas. E hoje eu tenho focado mais em... Eu parei com aquela coisa de deixar a letra pequenininha para ficar elegante, para ficar... Eu acho que já tive essa fase, já, sabe? Eu acho que hoje o desafio é deixar a informação grande gritando e ficar bonito. Eu acho que esse que é o ponto, sabe? Porque o cliente te contrata, cara, não é para... ele quer ter uma arte bonita? Quer ter uma arte comigo, tal, quer ter um negócio craft, ter assim, assado? Beleza, mas, cara, no fim, o que ele quer é ganhar dinheiro, ele quer passar a informação dele de forma clara. Quer vender, né? Quer vender tênis, né? Então, acho que eu fazendo isso aí, eu agrado todo mundo, sabe? Mas eu sei que é um desafio para mim também, que gosto de tipografia e gosto de craft, sabe? O pensamento está aqui, ó, olha a sombra, ó, a luz, eu tive que montar esses tênis e tal. Então, tem uma mesma ideia. Na verdade, não é craft, sabe? Não é craft. Eu queria ter feito à mão,
Mas aí é coisa de correria também, o cliente não queria pagar e etc. Eu falei, então, gente, vamos nessa, de banco de imagem mesmo. Às vezes a gente faz isso também. Então não escondo também, não. Acho que todo mundo faz isso também. Tinha uma banda que eu tinha. Pode O falar, que eu pode ia falar. te perguntar, assim, eu não sei se você vai mostrar em algum momento também, mas, tipo, como que tu formaliza a ideia, assim, né? Porque, pô, que nem aí, beleza, quando é do banco de imagem, tu vai lá, pega lá, pá, fica mais fácil. Mas agora, quando tu tem que fotografar os itens, tipo, tu faz um RAF da parada, aprova com o cliente, como que é, ou, tipo, vai Eu pro tudo ou aprovo. nada, como é que é? Eu posso falar disso mais no final? Mais no final da Ah, apresentação, eu tem tenho lá? Então tá. Não, falo assim. se eu atravessar a apresentação, é isso mesmo. Não, a sua pergunta foi ótima, velho. Dá vontade de responder agora. É que no final eu vou conseguir responder isso de uma forma mais. Tá, Pode ser? entendi. Uhum. Mas é tudo planejado antes, cara. Eu aprovo antes com o Tá. cliente, antes de eu fazer. Nesse caso aqui, eu aprovei com o diretor de criação. Falei, olha, a ideia é essa, com essa fonte. Então, assim, eu desenho a fonte antes, meio tortinha, não se preocupe, fica bonita, para depois montar o brush aqui por cima, ou seja, qual for a técnica. Entendeu? Isso vale para o craft ou para o digital também. Aqui nesse caso já dá para ter uma ideia disso também. Ó. É o logo da banda. O que acontece? Não recomendo fazer isso aqui direto na madeira que você quer, sabe? Você fazer, principalmente essa técnica aqui que é o do pirógrafo, você queimar numa madeira tão grossa, assim, tão bruta, a ferramenta fica entrando nesses buraquinhos aqui, ó, e fica atrapalhando, vai ficar torto, não vai ficar legal. Depois, se você tiver que alterar, vai ser uma bagunça. Então, assim, eu faço um compensado lisinho de madeira, queimei, beleza, a madeira é mais macia, ela queima mais fácil, você tem mais controle do traço, porque assim, a técnica já é vernacular, já é torta, já vai queimar, vai ficar sujeira. Então, quanto não precisa fazer na madeira de verdade, faz ela na lisinha, cara, porque vai ajudar a deixar ela mais limpo, sabe? Já, porque no fim vai ter essa ideia. Então eu recortei muito mal recortado. Tá vendo aqui, olha, essa bordinha? Não tem nada bem recortado aqui, ó. É a mesma imagem no fundo preto, só para vocês visualizarem melhor, ó, tá vendo? Tudo torto, cara. Se você pega isso aqui, um laço ou qualquer o PF vai recortando isso aqui, cara, você mata a ideia. Ela não vai colar na madeira, sacou? Mesma imagem, ó, só jogar ela aqui em cima. Então aí ela cola, tá vendo? Parece que foi feito lá na madeira. Então nunca recorte aqui direitinho com varinha mágica ou laço, seja o que for. Essa é a dica. Para essa banda, eu fiz bastante coisa craft também. Rolou um filme e tinham várias telas nesse filme, dividindo os capítulos. Então a gente fez craft também. Não ficou nada assim muito elaborado, mas muito muito bonitão, com a preocupação. A preocupação era ficar uma coisa meio avacalhada mesmo. O ovo quebrando, o gato entrou em cima por acaso. Eu falei, nossa, o gato vai ficar legal. E por acaso a gente usou o gato também. Então rolou um improviso aí também, sabe? E o cara que fez o filme é o Dennis Nielsen. Ele é roteirista da Netflix também. Então foi muito legal trabalhar com ele. A gente é amigo e a gente fez tomando cerveja e tudo. Então tiveram muitos imprevistos na hora. Foi muito legal. Esse aqui foi um trabalho bem legal de ser feito também, porque sujeira, né, cara? Fazer sujeira em casa é sempre bom. E eu fiz tudo de terra mesmo, de verdade, esse aí. Todo o processo. Aí aquela coisa, tá vendo a fonte? Olha, tem o CRF. Pro logo casar nessa textura aqui, cara, fiz ele na mão. Aí foi no brush ali e tal. Mas senão não casa, sabe? Ele não ia colar ali junto com a coisa da terra. Aí, ó, primeira coisa, olha, eu tive que entender que, olha só, a fotografia, olha o fundo lá desfocado, mais claro. Concorda que o fundo está mais claro que aqui? Isso quer dizer que mais perto vai estar mais escuro. Olha aqui, ó, a prova disso está aqui, ó. Está escuro, médio, aqui está claro. Então a pedra aqui no primeiro plano tinha que estar como? Mais escura. E desfocada, porque ela está perto. O foco da câmera está no cara. Lá atrás está desfocado. Mais perto, então vai estar como? Desfocado. A letra está focada, porque tem que ficar visível e porque é meio que como se ela estivesse no mesmo plano da moto. Beleza? E aí foi tudo na unha, cara, literalmente. Foi muito legal fazer isso aí, né?
Aí tem uma coisa que eu faço também, eu não fiz necessariamente, quando a gente vê essa tela, dá a sensação de que eu fiz o alfabeto inteiro, assim. Eu não fiz. É muito trabalho, cara. E depois que você faz algumas letras-chave ali, muitos tipógrafos, inclusive, fazem assim, fonte assim também. Começa a ter tem uma sequência de letras lógicas ali que, tipo assim, do P você faz o R, sabe? Se você pega o P aqui, por exemplo, cadê? Se você puxa a perninha, já vem o R. Então você pega um P, joga aqui, puxa a perninha. Eu não fiz exatamente isso, mas olha aqui, ó, essa puxadinha aqui do P. Olha ela aqui, ó. Sacou? Só que eu dou uma mudada. Mudou para não entregar. Você não pode entregar que fez a mesma coisa, entendeu? Aí é a mesma coisa, duas letras de cada. O legal é 3, mas, cara, já tinha dado muito trabalho isso aí, então 2 já estava legal já. E mesmo repetindo lá, não dá para entender, ó. Esse A aqui é o mesmo desse, só que eu joguei uma textura diferente, só para não ficar igual, tá vendo? Eu acho muito que a pessoa duplica com a mesma fonte, você vê que a pessoa foi Esse, duplicando a letra, sabe? e esse é o parâmetro quando a gente vê alguma coisa, você olhar para ver, principalmente se for brush, né? Tipo, se foi feito com a caligrafia mesmo ou foi feito uma fonte, foi pego uma fonte, porque a fonte Sim, tem os sim, caracteres iguais, né? exato. E dá É. trabalho, né, cara? Às vezes a pessoa não quer ter tanto trabalho também. Então, na Em média, correria, quanto vai. tempo demora para fazer um projeto assim? Ah, cara, nossa, esse aqui. Numa noite a gente fez essa montagem aqui. Só que assim, é todo um processo, né, cara? É difícil contabilizar e colocar isso de forma linear e falar assim, pô, começando agora, você entrega em quanto tempo? Primeiro eu tive que fazer o layout, né, cara? Colocar a fonte, escolher a fonte. Essa fonte tem que ter movimento, tá vendo? Ao mesmo tempo, ela tem que ser muito nítida, porque já vem essa sujeira da terra. Se a fonte for muito rabiscada, não vai dar para ler, cara, entendeu? Então tem que ter legibilidade e movimento. Foram 2 pontos que deu muito trabalho aí. Então a gente começou com uma fonte, a gente viu que estava ficando muito sujo, falou, cara, vamos ter que fazer com uma fonte limpa mesmo. A gente fez com essa fonte que ficou um pouco mais limpa. Então eu imprimi numa folha e fui montando com a terra por cima, entendeu? Uhum. E aí tem que ser fininha a letra da impressão ali para você não poder ver, né? Você vai tirar foto, tem que tampar ali também a impressão. Mas demora, não respondi a sua pergunta, né? Mas tipo, se eu pegar hoje, eu já tendo a ideia rascunhada, 2 dias inteiros. Um dia inteiro montando o alfabeto, depois tem que recortar 3 dias, vai, para garantir. Mas assim, sem parar para tomar água direito, entendeu? Mas não é esse o prazo que tu dá pro cliente, ou é? Não, aí o cliente vai uns 10 dias, né? Porque, cara, não dá para fazer isso direto, sabe? Tipo assim, eu vou precisar da cartolina, aqui eu precisei de uma cartolina grande. Eu precisei imprimir nessa cartolina. Já não é qualquer gráfica que imprime. Eu tenho que atravessar a cidade para ir lá imprimir. Entendeu? Já começa aí. Pesquisa de fonte, fiz o layout, comprei a cartolina, imprimi em tamanhos diferentes a fonte. Isso interfere, cara. Primeiro a gente fez um teste numa fonte menor que essa. Ficou pequena demais. A terra é muito granulada, tá vendo? Cara, isso aqui é esterco, velho. De um vaso de planta. Foi a que ficou mais legal. Então, assim, eu comprei uma areia. Eu tava em São Paulo, né, cara? Hoje eu tô na roça, então tem areia, tem terra de qualquer tipo aqui. Mas eu tava em São Paulo, morando na Vila Madalena. Então, assim, onde que você vai arrumar uma areia? Comprar areia, entendeu? Comprei areia, ficou esquisito, ficou muito claro, sabe? Depois a gente fez. Até que eu olhei pro vaso e falei, cara, é isso, é o esterco. Fui pegando e deu certo. Só que aí o tamanho da fonte era outro. Então eu precisei imprimir essa fonte maior. Entende a quantidade de questões que vão aparecendo? Então, se for para executar, eu já sabendo o processo, vai rápido, mas cada trabalho é um desafio diferente. São problemas diferentes que vão aparecendo. Eu fiz esse trabalho no ano passado, que foi muito legal de fazer também. A parte craft aqui que foi ilustração, né? Mas não é tão craft. Mas eu não faço só craft também. Queria fazer craft todo dia. Mas foi bem legal ter feito esse trabalho também, que foi um filme de 3 minutos e meio, mais ou menos. Foi muito trabalho ter feito isso aí, mas foi muito legal. Então, renderam vários KVs, assim, com as imagens, várias animações, tudo. Mas eu não vou colocar o filme aqui, que ele é muito grande.
Depois, aí esse aqui foi bem craft também. Um editorial que saiu para essa revista. A fotógrafa Thaís Vandanese que me chamou para fazer a parte craft das imagens, né? Então, eu escolhi as fotos junto com ela. Aí, depois que a gente escolheu essas fotos, ela mandou fazer o tratamento de imagens dessas fotos com o retoucher dela. Então, as fotos chegaram tratadas na minha mão, eu tive que mandar imprimir. Aliás, eu tive que pensar, recortar as fotos de qualquer jeito no Photoshop, já pensar como seria, mandei imprimir o tamanho que eu precisava, para aí sim cortar. Entendeu? E aí eu tive um problema aqui, por exemplo, foi o seguinte, essas coisas dos problemas que vão aparecendo. Na hora gráfica, não, eu tenho um papel mega especial aqui, um papel muito bom, fosco e tal, fotográfico, a impressão fica melhor. Falei, tá bom, vamos nessa então, pode ser um papel bom. Ficou ruim, cara, que o papel ficava repetindo, tive que mandar imprimir de novo, entendeu? Então são várias questões. Isso aí ficou, essas ficaram as imagens. Então, assim, lembrando que eu não pude soltar tanto a mão, sabe? Eu tive que, a fotógrafa ficava me podando várias vezes. Falei, não, é muito, tá interferindo muito nas imagens. Isso é um editorial, é para vender roupa, entendeu? Então, assim, não podia ficar cortando demais. Então, tipo assim, a roupa tem que estar com destaque. Essa aqui, por exemplo, eu consegui uma solução boa, tá toda cortada. Mas o que estava vendendo aqui, principal aqui, era o chinelo, entendeu? Então, foi uma forma de eu aumentar esse produto também. Aí foi tudo isso, na mão, cara. É muito legal essa técnica. Aí entra a parte do workshop. Na época, eu chamava de lettering e tactile design. Essa tag funcionava muito, cara. Ficou famoso esse nome, esse termo. Que hoje eu chamo de craft, que eu acho que ele é mais correto, sabe? Foi esse aí que eu tava. Como que é? Foi esse aí que eu tava. Você deve estar naquela turma ali. Acho que era eu que tava de casaco marrom ali. E eu trabalho dos alunos, como é que fica legal, cara? Fica tudo bonito, velho. Olha que lindo. Só o meu que ficou uma bosta. O meu ficou muito ruim, cara. O meu eu tentei inventar moda e daí... Cara, só faz o que o cara tá ensinando, né? Daí o cara quer, né? Mas foi bem legal, foi bem legal. É ir pra simplicidade, cara. Tipo aqui, no começo eu fazia isso aqui com as fontes mó complexas, tá vendo aqui, olha. Eu fazer isso aqui ficar legível, cara, foi muito Photoshop, velho. Que esse aqui foi o primeiro que eu fiz, sabe? Não dá para usar cursivo nessa técnica. Esquece, entendeu? Tem que ser fonte retinha, cara. Ó, para ficar legível. Então, você perguntou sobre aquilo aquela hora. Lembra de como eu apresento para o cliente? Dessa forma aqui, ó. Eu desenho o preview antes, ó. Eu desenho até onde vai ter os pregos. Nesse caso dessa técnica, tá? Para cada técnica tem um processo. Mas eu tento mostrar ao máximo o que vai ser feito e até a cor. Desenho no Illustrator, ó. Eu já mostro onde vai ficar o prego, como que vai ficar a distribuição, quantas linhas, mais ou menos. Isso serve para mim, para eu me organizar e para provar para a pessoa também. Não dá para chegar na hora, a pessoa falar assim, não gostei, não era isso que eu queria. Mas como assim? Se ela provou isso aqui desde o início, então eu deixo tudo muito claro desde o início. Não pode ter alteração, sabe? Não pode chegar no final e pensar a pessoa não gostar. Aqui foi uma campanha para Belas Artes, cara, Faculdade de Belas Artes, sobre canhoto. Então, esse cursor do mouse normalmente é ao contrário, né? Então, o tema era canhoto, tinha várias coisas relacionadas a canhoto. Então, foi bem legal ter feito essa aqui também. Só vi que formas quadradas fica tudo muito mais legível, tá vendo? Aqui não tem Photoshop, velho. O Photoshop aqui foi para limpar a sujeirinha aqui, um pelo de gato que estava aqui, outro ali, sabe? Mas ajustar o contraste só. A peça ficou pronta, eu tenho ela aqui até hoje. E o making off dessa técnica fica muito legal, cara. Principalmente passando para preto e branco, tá vendo? Dá um volume muito legal, cara. Esse é da outra imagem, né? Mas, enfim, funciona cara, também. Tem um projeto nessa pegada, não sei se você chegou a ver, acho que é da Pict, que é da Mizuno.
Não que vi, não vi. eles... Manda Cara, depois pra ver. que absurdo, cara. Eles fizeram um quadro para pôr até atrás na vitrine, né? Mas eles Aham. fizeram o mapa de São Paulo e o tênis no meio, assim. E aí tem Ah, todo o making off ali, cara, é absurdo nessa técnica. quero Absurdo, ver. absurdo. Eu tô cada vez mais melhorando meus make-offs, cara. Nessa época aí eu fazia só foto. Hoje eu já tô colocando uns vídeos, sabe? Eu acho que ajuda também a explicar e fica mais legal. Essa técnica também de escultura de papel. Não existe um nome certo para essa técnica, tá? Eu chamo de escultura porque se você digitar escultura de papel na internet, em inglês ou qualquer outra língua, vai aparecer coisas parecidas. Olha o volume aqui, ó. Então tem um isopor aqui, uma pecinha de isopor fazendo essa altura, que senão fica tudo chapado assim, ó. Não pode ficar chapado, senão perde a graça. A graça disso aqui é a sombra. E aqui também, Uhum. mesma coisa, ó. 3 andares, olha. 4, na verdade, que é o fundo lá, né? Então, eu desenho isso aqui antes, isso é para eu me organizar e para provar isso com o cliente também. Olha aqui, ó, as camadas. Foi o que eu fiz lá em cima, ó. Tá vendo? Isso aqui tá aqui. Eu faço isso no Photoshop, no Illustrator ou Photoshop e vou imprimir no tamanho real que eu já quero. Eu posso imprimir direto na folha na cor certa, ou imprimo num papel branco, recorto à mão, depois passo para o papel colorido e recorto o papel colorido. Eu até prefiro assim, que eu acho que fica mais, eu tenho mais chance de acertar, sabe? Dá mais trabalho, Uhum. mas fica legal. Mandar cortar no laser, jamais, cara. Eu fiz isso uma vez e não fica bom. A borda do papel fica queimada. E aí fica muito feio, cara. Na hora que você faz foto, vixe, estraga tudo. Então não tem como cortar caminho aí não, entendeu? É fazer. Uhum. Esse aí é outra técnica também. É de fazer caixinha, sabe? Uma letra de caixa. Desculpa. Mesma coisa, ó. O preview. Antes e depois. Então, eu faço isso. Caixinha. Você fala, pô, mas existe ler alfabeto em caixinha na internet, é só baixar e fazer. Mas, cara, eu queria com essa fonte. Então, assim, em algum momento você vai ter que fazer com um cliente seu. O seu cliente tem uma fonte, ou do logo, ou a fonte padrão dele. Então, você vai ter que saber fazer isso aqui, entendeu? E aí é tentativa e erro, cara. Não existe um tutorial para isso. Ou então, se você conhece alguém que mexe com 3D nessa área, o que é difícil achar alguém, tem pessoas que mexem com isso, mas 3D aí complica, cara, já foge a ideia. Eu acho que aqui me atendeu, sabe? E para esse tipo de situação atende bem, a não ser que sejam coisas mais complexas. Isso aqui já é o killing, já é uma técnica que, cara, eu tenho medo de pegar trabalho nessa técnica porque demora demais, cara, demais. O killing é isso aqui, certo? Então, assim, primeiro você tem que entender essa. Eu não fiz com essa palavra, tá? Isso que foi o layout dela, mas eu não tenho ela feita. Mas fica bom para entender. Você tem que fazer essa bordinha dela aqui, ó. Primeira bordinha. Então eu faço isso em cima de um papel que vai em cima de um isopor. E aí eu finco agulhas aqui, ó, em cada quina dessa, para travar o papel, até ele colar. Porque senão ele vai secar torto. Então ele vai secando. Depois que eu vou jogando, eu faço essas pecinhas todas separadas e vou jogando ali dentro e alimentando aquela parte. Que é o caso daqui, ó. Primeiro eu fiz esses 2 frames aqui, ó. Esses 2 contornos. Tem um contorno aqui, ó. Um de dentro e um de fora. Depois eu fiz essas bolinhas todas separadas e fui enchendo ele aqui. Uma dica para essa técnica é o seguinte: se você olhar só a mão aqui, ó, você vai ver que parece um negócio mega complexo, difícil de fazer e tal. Aqui eu coloquei para encher, eu tinha feito poucas bolinhas, as bolinhas separadas. Então não faça isso, ó. Não faz elas separadas, porque ela entrega que é algo fácil de fazer. É uma fitinha que você enrolou, ó. Concorda? Entende o que eu estou querendo dizer? Uhum. Acho que Uhum. aqui você mascara, você dá a entender que é uma coisa só, fica uma coisa embolada, mais complexa, sabe? Acho que vira uma confusão mais legal aqui, sabe? Mas funciona assim também. O make-off desse fica legal também, né? Mais legal ainda na perspectiva, porque você tem mais detalhe, né? Você tem mais volume, tá vendo? A altura das coisas, ó. Você consegue entender como são as pecinhas, olha. Olha aqui, ó. Isso aqui é muito mais difícil de entender do que isso aqui, é só uma bolinha. Então, nunca deixe ela separada, assim, ó. Sempre cola uma em outra. E se você tiver gato em casa, toma cuidado. Ela tem uma pecinha na boca dele, ó.
Eu não sei porque eu perdi o make-off, o trabalho dessa aqui, tá vendo? Eu começando a fazer ele aqui, ó. Mas aqui eu tava fazendo errado, ó. Eu tenho que pegar uma fitinha dessa de papel e fazer a caixinha primeiro, sacou? E não ao contrário. Primeiro você faz a caixinha, depois você enche ela. Aqui um make-off do... Tudo de workshop, tá? Isso é tudo trabalho de aluno. Então aqui, mesma coisa, olha. Caso eu for fazer isso com um cliente, com essa palavra, com essa fonte, eu faço isso aqui. Ó, a ideia é fazer esses traços aqui em xilogravura. Então, o resultado é esse. Eu falo, nossa, não tem nada a ver com layout. Mas a ideia é essa, né? Porque o xilogravura fica muito torto. E quanto mais torto, mais legal, eu acho. Você quer trabalhar aluno também, sabe? A ideia, quando for usar essa técnica, é buscar as referências russas, porque isso não é uma técnica exclusiva do Brasil, sabe? Na Rússia tem muito dessa técnica também. Lá é line cut. Então, é outro nome, mas a mesma técnica. Então, mas assim, mas o resultado deles é muito mais modernoso, assim, sabe? Tem mais cores, é uma coisa mais... Isso aqui eu fiz com uma banda e virou um clipe, cara. Não ficou do jeito que eu queria, mas eu gostei por ser algo exclusivo, assim. Eu nunca vi essa técnica sendo usada dessa forma. Vou mostrar um pouquinho do make-off aqui, vocês vão ver. A transição do claro. Isso é a música da banda. Viraram 3 clipes. Eram 3 singles, cada um com tema e com a sua letra, com a sua história. Então eu tive que fazer ele inteiro animado dessa forma. Então eu imprimo o decalco frame a frame, tem que contrastar ele, recortar. E cada palavra dessa tem 12 imagens, de 10 a 12 imagens. Então, para dar esse movimento, cada cena dessa aí tem 10 a 12 imagens recortadas no Photoshop. Recortada, gera o PNG, depois vai para o Premiere. Entendeu? Aham. É complicadíssimo isso. Eu falei entendeu, porque assim, cara, isso deu muito trabalho. Nossa Senhora. Uhum. Energia boa, passar energia boa, energia boa. Isso aqui é muito único, né, cara? É muito, tipo, putz, nem tu tentando fazer de novo igual vai conseguir fazer igual, né? Não, é muito não. singular, Tá assim, então... Não tem uma preocupação com a perfeição. Vai ter mais um aqui. A paleta de cores muda também de um para o outro, sabe? Aí, assim, é uma técnica legal para usar também no logo, para animar um logo, talvez, sabe? Fazer uma vinhetinha rápida, assim, pode funcionar bem. Isso, e aí, no fim, cara, rendeu muitos KVs diferentes, sabe? Tipo assim, essa banda tem material para 2 anos para ficar postando, sabe? 1000 imagens diferentes, tudo mega colorido. Então, é muita coisa que gerou, é muito conteúdo que gera, sabe? E ficam as imagens legais. Aí eu não lembro qual dessas que ficou como capa oficial, sabe? Mas eu acho que todas funcionariam. Esse aqui, cara, foi um trabalho que eu gosto muito dele até hoje, cara. Eu acho que ficou muito legal. Então, isso é o Ronk, cara. É um festival de fanfarras. Uma fanfarra normalmente tem de, sei lá, 15 a 30 pessoas, 15 a 40 pessoas cada fanfarra. Então, pensa aqui. Eu tenho um cliente que chama Unidos do Swing. Eu sempre faço material para eles também. E é bastante gente que toca. Quando eu vou provar alguma coisa com eles, muita gente, tem uma outra pessoa que eu lido diretamente, mas são 30 pessoas para provar uma arte sua, entendeu? Uhum. Então é complicado. Agora, pensa num festival de fanfarras independente. São 12 fanfarras, se não me engano. Então, cada fanfarra tem ali seus 20 a 30 pessoas, vezes 10, 12 fanfarras, entendeu? Todas elas meio que organizam o rock. Então, eu tive que aprovar com eles. Isso tudo. A aprovação vem em muitos dedos, muitas pessoas falando. Então, assim, eu queria falar de muitos assuntos aqui. O desafio era
não tem gênero, ele não pode ser feminino nem masculino, tem que ser preto, tem que ser branco, tem que falar de raças diferentes, sabe? De todos os instrumentos que tem de tudo quanto é instrumento lá. Em algum momento alguém falou, olha, mas o meu sax não é barítono, o meu é... Eu falei, gente, se a gente for fazer isso aí, esse trabalho não vai ter fim, entendeu? Então, você já tem que... Eu já tive essa conversa já no início, antes de eu começar, sabe? Primeiro eu mostrei o que seria, depois não ter esse tipo de problema. Porque é um trabalho muito grande, cara. Esse fundo foi todo feito, papel coladinho, um por um, sabe? Foi muitas impressões, eu imprimi muita coisa para poder chegar nesse café, sabe? Tudo foi impresso. Tá vendo que tem esses tracinhos aqui? Tudo isso foi recortado, sabe? Eu recortei mesmo, rolando, papelzinho por papelzinho. Eu acho essa técnica muito legal, cara. O pandeiro aqui, tá vendo? Olha, foi todo refeito. Tudo feito à mão, cara, separado. Só que aí eu tive que fazer isso um por um. Tudo separado, porque depois eu ia ter que fazer essa fusão das imagens. A fonte também, feita à mão. Eu não cheguei nela ainda. Aí os rostos diferentes, sabe? Não pode dar para entender se é mulher, se é homem. É o que eu falei, essa coisa da mistura de raças e tal. E tá vendo o tamanho, ó? Fiz desse tamanho aqui. Aí tem o seguinte, que cola que é o ideal para fazer? Eu falei, cara, não tem. Você tem que estudar a sua e ver o que você acha melhor, sabe? Toda vez que eu pego um projeto parecido com esse, eu uso o Super Bonder, eu uso cola branca, eu uso aquela cola de bastão. Todas elas têm sua vantagem e sua desvantagem. A Super Bonder, por exemplo, suja a mão e onde você encosta ela vai queimando, né? É um saco. A cola branca, ela é legal, mas ela demora a secar. Então você tem que se aperta ali, às vezes ela vaza, ela faz mais sujeira, sabe? Quando ela vaza, ela aparece muito na foto depois. A Super Bonder aparece menos. Então, mesmo que eu suje a mão, eu prefiro a Super Bonder por causa disso, por causa do resultado. Aí, alfabeto também. Quando você vai pôr uma fonte num trabalho desse, não dá para você pôr uma fonte simplesmente. Tem que fazer que seja uma existente e desenhar por cima, ou fazer uma... Enfim, eu acho que isso tem que fazer algo craft também. Aí rolou essa animaçãozinha também, que eu acho que mereceu. Esse trabalho foi bem legal. Ô, João, mas o vídeo é tu que faz? Não. Tu Não, passa pra esse eu outra pessoa, né? E aí... complexa. Não entendi o que tu falou, eu falei junto aqui, desculpa. Essa animação já é mais complexa, assim eu não faço ainda não. Tá. E aí tu passa pro cara os fragmentos, né? Eu convenci o cliente, falei, gente, vocês têm que fazer isso aqui, cara, tem que fazer isso animado. Conheço um cara, vou indicar, vão fazer, ele vai fazer um preço legal, eu fiz de tudo para eles fazerem. Então, se não fizerem, eu vou pagar para fazer. E acabou que eles concordaram e gostam disso até hoje, sabe? Acho que valeu muito a pena ter feito. Porque não é um trabalho que eu fiz assim, numa agência de publicidade, que envolve grana, que fica fácil de fazer, ou algo, sabe? Foi uma coisa meio que feita na raça, com todo mundo, sabe? Esse aqui eu estava na agência Santa Clara, num momento bem legal da agência, que ela estava ganhando muito prêmio e tudo. Ela nunca foi uma agência tão grandona, mas ela já ganhou umas coisas bem legais e eu pude participar de alguns deles. E, por exemplo, é uma campanha do Diego Limbert, um diretor de arte, e ele me chamou para ajudar ele na parte de tipografia e ilustração. Eu fiz essa santa. Essa santa ficou com 1 metro por 80. Então, para eu entalhar esse isopor, cara, essa santa já existia em vetor, tá? Toda certinha, retinha e tal. Eu mandei imprimir. Só que aí, cara, você tem que... Quando você está em uma agência de propaganda, você tem a galera da produção lá. Você passa isso para alguém fazer. Eles foram atrás de uma gráfica que imprime no isopor de 1 metro por 80. Então, imprimiram só as linhas bem fininhas, só para eu saber onde que eu tinha que entalhar. Porque senão eu nunca ia conseguir entalhar esse isopor com essa precisão, entendeu? Eu tinha que ter feito um make-off melhor dessa parte também. Porque foi complicado, eu fiquei com medo de fazer, foi uma responsa assumir isso aí. E eles queriam esse pôster impresso para mandar um para cada cliente. Só que não foi possível, porque como é uma situação muito complexa, você fez um workshop lá, você viu. Você tem que fazer ela espelhada, porque é um carimbo.
Quando você passa a Uhum. tinta e ela recalca, ela espelha a imagem. Então, eu preferi entalhar ela na versão real ali, sem espelhar, do que entalhar. Imagina você. A imagem já é complexa. Imagina eu entalhar ela no isopor espelhada. Ia complicar, sabe? Eu fiquei com medo. Então, eu preferi não fazer essa coisa do pôster real e fazer ela ficar boa e já era. E aí eu fiz a parte da tipografia. Essa campanha ganhou o prêmio no Wave Festival no Rio. Então, foi uma campanha que foi muito bonita e muito diferentona, cara. Ela saiu muito do padrão. Eu não fiz todas as fontes aqui, mas a maioria delas. Eu não lembro qual que eu não fiz. Uma ou outra aqui foi outra pessoa que fez. Então, tiveram várias frases, porque tiveram muitos anúncios, sabe? Aqui, ó. Esse aqui é uma parte do isopor, olha. Ele era grandão. Então, assim, tá vendo essa linha aqui? Ó? Esse aqui foi impresso. Uhum. Então, quando tem essa linha impressa, você vai entalhando ali em cima. Então, você precisa ser necessariamente um ilustrador. Você tendo esse pensamento bem resolvido do craft, ele funciona bem. Então, renderam muitos anúncios de revista. Teve uma revista, um livro que foi impresso. Muito anúncio em página dupla na minha mensagem, que é uma revista grandona. Então, foi muito legal isso, cara. Então, tá vendo? Normalmente a galera quer fazer tudo algo modernoso, mostrar que é uma agência tecnológica e tal, e foi muito na contramão isso aqui, sabe? Você pegando a minha mensagem, folheando, e aparece um anúncio tão artesanal assim, cara, você dá uma curiosidade, você quer entender e quer ler, sabe? Dá vontade de ler. Aqui, o craft aqui tá na tipografia, que foi Photoshop, né? Mas na direção de fotografia, cara. É um ensaio que, assim, a gente ficou o dia inteiro no apartamento fazendo essas fotos, cara. Tá vendo que tem uma luz aqui? Essa luz vai bater nessa pessoa. Olha a luz dela aqui, batendo aqui. Entendeu? Eu nem sei qual que é a foto original mais, tem tempo que eu fiz isso aqui. Mas você tem que pensar nisso, olha. Se tem uma luz aqui, ela vai estar batendo na pessoa. Olha a luz vindo aqui. Entendeu? Então, desfocado, olha. Essa aqui está longe, está desfocada. Porque é tudo fusão, né? Não é uma imagem só. Essa aqui está mais longe, então ela está desfocada. O foco está aqui. Então, é aquele mesmo pensamento aplicado aqui. Aqui é a mesma coisa. Essa aqui tá eu pus um desfoquezinho leve nela, porque ela está mais longe. Mas a questão aqui é saber orientar um fotógrafo também, sabe? Que essa coisa de resolver isso na prática ali, antes de ir pro Photoshop, sabe? Aí eu acabei fazendo muita coisa pro Boticário, cara. Muito KV, sabe? Era muito... Toda semana a gente tava... É muito produto diferente, então toda semana tem alguma coisa diferente saindo, sabe? Esses produtos de 3D, mas na hora de aplicar essa sombra, você tem que entender essa sombra. A luz está vindo de onde? Tinha produto que não casava. Aí você fala, por que não está casando? Você tem que entender por que não está casando. A luz está vindo daqui, então ela tem que ser projetada para cá. Às vezes o produto, o pack, vem com a luz daqui. Então não adianta você jogar sombra para o outro lado, sabe? Aí você tem que saber orientar o cara do 3D, inclusive, para falar, olha, eu preciso da luz de tal lado. Enfim. Aí tem coisas que na correria a gente consegue resolver situações também. Quando lançou o iPhone 6, tem um tempo já isso. Ele virou piada na internet, em vários sites, cara, falando que ele estava dobrando. Você lembra disso? Uhum. Uhum. Esse iPhone dobrava. A pessoa sentava, ele dobrava. E vários problemas com isso. E teve um boom, assim, trend topics no Twitter e tal. E eu tava almoçando, cara, eu precisava fazer um anúncio para uma marca de tênis. E não tinha ideia ainda. Eu falei, caramba, cara, tô a manhã inteira e não cheguei na solução ainda. E eu falando isso, a gente teve ideia. Eu falei, cara, rainha, o maior atributo desse tênis é que ele era muito flexível, aqueles que enrolava, todo macião. Eu falei, cara, vamos fazer um anúncio com ele, vou falar eu liguei pro diretor de criação na hora, eu almoçando, cara. Falei, velho, e se a gente fizer falando que ele dobra, mas ele desdobra e ele volta e tal, ele falou, cara, vamos fazer isso agora, mas tem que ser agora, porque senão perde o time da brincadeira, entendeu? Uhum. É o tipo de coisa que trend topics no Twitter de manhã. Se fosse lançar à noite esse anúncio, já não ia ter graça, já não ia dar mais. Então, assim, essa foto foi feita com o celular. Assim, uma pessoa ia falar, pô, mas eu vou fazer isso no Photoshop. Cara, não faz, velho, não vai ficar legal, entendeu? Então, peguei o tênis de verdade, tinha o tênis lá do cliente, a gente tinha um banco de tênis lá dos clientes, porque a gente tem que estar vendo o produto e tal, na agência. Enrolei o tênis, coloquei ele no softbox
Um softbox, cara, normal, não é nada demais isso aqui. Uma placa de acrílico que tinha lá para fazer o fundo infinito de foto mesmo, mas nada complexo demais também. Foto com celular. E eu fiz elas aqui, essas fotos dessa forma. O cliente gostou, foi legal pra caramba. Nossa, deu muito comentário no. Porque isso virou uma piada, cara. Teve comentário negativo, positivo, mas os negativos ajudaram na propagação dessa imagem, sabe? Virou um meme, sabe? Então, assim, depois a gente levou isso para o estúdio, cara. O cliente gostou dessa identidade, dessa cara. Aí isso aqui já foi feito em estúdio, tá vendo? Que já tem outra luz, ó. Foi estúdio mesmo que foi fazer, a pós-produção, a sombrinha já tá com outra cara. Aí virou toda uma campanha, mandou fazer isso aqui em 3D. Então, através de uma brincadeira ali, virou uma parada legal, sabe? Não é nada para ganhar prêmio, nada assim, nem tá no meu portfólio, mas eu acho que a história, o pensamento por trás da coisa que é legal. Isso aqui é um trabalho que eu fiz de freela também, direto assim com o cliente, fazer a capa da revista, número 200. Esse aqui explica muito bem aquela ideia que você falou, tá? Primeiro eu aprovei essa capa. Gente, vamos fazer. Eu fiz várias aprovações assim primeiro com o cliente. Quando ele gostou dessa, eu falei, pô, beleza. Aí ele falou, mas e a fonte? Eu falei, olha, tem que ser mais reta, porque para facilitar e para dar mais leitura e tal, e tem a ver com o logo do cliente, que é todo retão. Os pregos fora da letra. Aqui já as linhas, como vão se comportar, para ele entender mais ou menos. E a capa. Então, assim, nada demais, mas foi uma solução interessante, assim, eu gostei de ter feito esse trabalho. Aqui já tá num tom meio no Photoshop, a cor que eu tinha em casa era essa aqui, e tudo é na correria, cara, não adianta falar, pô, mas por que não pintou do vinho que é a cor da revista? Eu falei, cara, é a cor que eu tinha, vamos resolver isso logo, até você ir no centro, achar a cor que você quer, então não tem dessa, sabe? O legal é uma cor aproximada, tá? Se eu tivesse, por exemplo, um amarelo só, eu não teria feito, aí eu teria ido comprar a tinta. Eu tinha só esse rosa, pintei de rosa. Primeiro eu ponho os pregos, depois eu pinto o prego ficar na cor do fundo. Porque não precisa que ele fica, tá vendo? Eu acho que fica mais nítido. Se eu deixo o prego da cor do prego ali, é mais uma cor, sabe? Fica muito sujo. Aí eu não gosto. Hoje eu tenho feito esses trabalhos, craft, cara, e como eu tenho evoluído nessa parte, evoluído que eu digo assim, no craft mesmo, vocês vão entender isso daqui para frente. Eu tenho feito a placa e dado a placa pro cliente, sabe? Isso aqui é um primo meu que eu fiz o logo para ele e tal, na camaradagem aqui, é vizinho meu de sítio aqui, um sítio aqui do lado. Depois que eu fiz o logo, ele gostou e tal, eu fiz a placa para ele e entreguei, eu achei maravilhosa essa placa, ficou bem bonita, fiz uma pátina aqui e tal, é muito gostoso fazer isso. Depois fiz essa outra também, que é eu moro num bike park aqui, né, chama Mineiro. Eu fiz essa placa por aqui também, essa já é grandona, ela é 1,5 m aqui de altura. Ela é bem grande, pesadona. Pintada à mão também. E aqui, aí como que eu faço? Olha, imprimo no tamanho que eu quero. Isso aqui é para aproveitar a impressão mesmo, para fazer uma folha só. Porque aí eu pego isso aqui, eu vou recortar à mão, vou jogar isso aqui em cima da madeira e aí eu recorto. Para isso, você tendo a ferramenta certa, cara, já ajuda muito. Essa maquininha Dremel é das menores, ela chama tico-tico de bancada. Porque ela fica fixa, essa serrinha fica indo e voltando aqui, ó. Se você vai viajar, vou pro Pixel Show, vou usar ela lá, pô, ela desmonta, vira uma maletinha pequenininha, sabe? Ela é bem portátil. E atende bem esse tipo de coisa. E corta com precisão, sabe? É uma serrinha muito fininha. É muito legal essa máquina e não é tão cara. Se você gosta de fazer esse tipo de coisa. Mas eu não tenho máquina, eu não quero comprar. Você pode pagar o laser, entendeu? A maquininha dessa aí custa uns R$800, por aí. Você vai pagar isso aqui para fazer um laser? Eu acho que fica meio frio, sabe? Fica muito certinho, cara. Fica muito certinho. Eu gosto quando fica torto assim, ó. Essa irregularidade aqui, sabe? Você vai pagar uns R$300, por aí. Uns R$300 para cortar. Sendo que aqui eu tive que usar madeira boa porque vai ficar no tempo. O laser só corta madeirinha muito fraquinha, cara. Essa madeira fraquinha não aguenta tempo, a não ser que você compre enfim. São várias questões. Tem um momento, cara, que parece que vai dar um corte brusco aqui, mas tem um sentido. Eu li um livro, cara, que o cara começava o livro, já não vou falar qual livro, vai que ele tá assistindo isso aí também.
Mas é um livro que eu gostei muito, foi um livro muito importante para mim, mas ele começa com uma frase assim, que ele fala, gente, eu consegui as três coisas mais difíceis na área da publicidade, que é entrar no mercado, beleza, ganhar dinheiro e depois sair do mercado. Eu falei, cara, legal, concordo, mas ao mesmo tempo eu falei, cara, sair do mercado, velho, como assim, velho? E depois que eu fui entrando no mercado, eu fui percebendo que realmente a gente não vê muita solução. Para quem trabalha em agência, cara, a gente não aguenta fazer isso por muito tempo, cara, porque é muito desgastante, é muito intenso, é muito sem horário, a gente não tem vida, não tem nada, sabe? E hoje eu meio que dou uma desconstruída nisso, que eu acho que a minha versão adaptada dessa frase dele, esse pensamento dele, eu acho que é muito das coisas mais importantes, assim, na área, não vou nem dizer as mais difíceis. Entrar no mercado, é difícil entrar, você sabe que é difícil entrar, sabe? Eu saí de Juiz de Fora para entrar em São Paulo, não foi fácil, sabe? Eu entrar, chegar, encontrar seu estilo, cara, sua linha, o que você faz bem e o que você gosta de fazer. É muito difícil, você sabe disso. Quem você tem seu estilo, sabe que é difícil você achar a sua pegada ali. Eu já sofri muito com pessoa falar, pô, mas nada a ver isso aí, coisa atrasada, tal, inteligência artificial chegando hoje, né? Então, são vários pontos que você fica refletindo o tempo inteiro, mas é a minha pegada, cara. Eu gosto de fazer, tô feliz com isso e eu acredito nisso. A segunda é viver, cara, porque as pessoas que trabalham nessa área hoje não vivem, né? Todos os meus chefes, cara, todas as pessoas que eu lidei, que eu admiro, que eu acho o trabalho, assim, maravilhoso, pessoas que acordam cedo, vai almoçar em 15 minutos, respondendo mensagem, vai dormir meia-noite todo dia, chega em casa meia-noite, tira férias uma vez por ano, aí quando tira as férias, uma semana vai para Nova York, fica uma semana em Nova York, ou vai para Berlim, ou vai para não sei o quê, mas São Paulo, que é a casa deles, eles não conhecem, cara. Não conhecem, porque vive só trabalhando, cara. Os 4 finais de semana do mês, a pessoa passa 3, pelo menos, na agência. Eu não estou exagerando, tá? Eu vivi isso por muitos anos. Então, viver, eu acho que está por cima disso tudo. Então, hoje eu estou conseguindo fazer isso. Vivi de música muito tempo em São Paulo, então, uma coisa que eu tenho orgulho hoje é de falar que consegui viver a cidade, sabe? Em São Paulo. O maior orgulho que eu tenho dessa minha trajetória em São Paulo foi ter vivido a cidade. Isso foi uma coisa muito difícil. A pessoa vai para São Paulo, conquista várias coisas, faz de tudo, depois quer ir para fora. Então, assim, mas nem conheceu a cidade, não viveu a cidade, sabe? Então, eu toquei no Allianz Parque, eu toquei numa banda grande, eu toco sanfona. Tocamos na rua, tocamos em tranqueiro. O negócio era fazer bagunça, sabe? A gente queria estar sempre tocando. Então, a gente tocou em evento grande, tocou na rua também, tocamos em botequim, em qualquer lugar, cara. Mas era divertido, sabe? Voltei a andar de bike também, nesse período final meu, então, nesses últimos 3 anos em São Paulo, consegui operar o joelho. Eu já fui atleta profissional até os 25, machuquei, fiquei sem andar. Então, isso foi muito legal para mim, sabe? Então, ando em lugar legal também, ando em lugar bonitinho, legal, mas ando nas tranqueiras, na rua também. Esse é um amigo meu, Razabella, ele foi campeão brasileiro 2 vezes, ficava todo dia me chamando, cara, pra andar. Não, vamos andar, vamos andar. Eu cheio de compromisso. Eu falei, cara, vamos andar. Então, eu acabava andando todo dia. Então, eu conseguia viver a vida, sabe? Hoje eu tô na roça, então... Aí você fala, mas mais bicicleta na apresentação. Mas não é isso. Aqui, a questão é que eu tô andando de mountain bike, porque eu tô na roça, faz mais sentido, mas eu virei carpinteiro, cara. Então, eu tenho construído pista de bicicleta hoje. Eu falo, pô, mas como assim? Cara, é a mesma coisa. O mesmo processo que eu tô falando ali de construção, de imprimir o papel para eu poder usar aquilo como guia para cortar uma madeira, é a mesma coisa, cara. Só muda a proporção aí. Só muda a proporção. Aqui a diferença é que a finalidade é outra. Isso aqui tem uma construção, tem que ter um entendimento de pilotagem, tem que ter segurança, tem que ter resistência, porque alguém vai estar ali em cima. O material é pesado, cara. Normalmente isso aí está no meio do mato. Essa madeira não chega lá sozinha. Ela tem que chegar lá, entendeu? Você tem que levar ela para lá. Então, são algumas curvas que eu fiz em bike parks. Esse aqui é um bike park em Belo Horizonte. Isso aqui é uma pedreira, cara, horrorosa, alta, muito alta. Era 1 quilômetro do asfalto. Essa madeira tem que chegar lá e contratar gente para carregar a madeira enquanto você está projetando, desenhando as coisas, colocando o desenho em prática, né? Eu faço o projeto lá no Illustrator, a prova, depois tem que fazer acontecer. Parece que eu estou fugindo do tema, mas a minha vida está meio que partindo para isso. Hoje eu estou gostando, sabe? Eu estou virando carpinteiro e estou com a mão calejada aqui e estou feliz, sabe?
E eu não vejo diferença nenhuma do processo, sabe? Para mim é tudo igual. A única coisa que muda é o Photoshop. Esse aqui é o meu Photoshop para fazer esse trabalho, sabe? E é muito legal, cara, você ter as ferramentas e olhar, escolher a ferramenta certa e sujar a mão. E, cara, é muito legal. Tô gostando muito, sabe? Aí a curva tem que ficar retinha, tá vendo? Então eu sou chato também, cara. Eu sou designer, né, cara? Então, assim, eu acabo tendo um olhar diferente. Eu trago soluções diferentes. Esse é meu pai e um ajudante nosso. Então eu acabo resolvendo coisas com soluções muito diferentes do tradicional. Sempre chega um carpinteiro e comenta, nossa, mas como é que você fez isso aqui, cara? Nossa, eu nunca pensei nessa forma. Eu falei, cara, pois é, eu vou naturalmente trazendo soluções diferentes das coisas. Isso era muito inclinado, olha. I know that you've heard those songs sung before. You heard while walking out the door. And it's goodbye, baby. Esse aqui é o último, tá? Agora, olha para onde que tá caminhando a coisa agora também, para acabar de mostrar que eu fugi de vez do assunto. Eu resolvi fazer um galpão, cara, que na verdade ele vai ser meu ateliê. Eu vou começar a trabalhar nele. Vai ser meu ateliê de design, de carpintaria, de marcenaria, de tudo. Eu quero colocar coisas lá dentro, meu computador vai ficar lá dentro. Então eu resolvi fazer ele, sabe? Eu já tinha essas peças verdes aqui de metal, o restante eu estou fazendo em madeira. Então fazer curva na parte com madeira já é um obstáculo e tanto. Eu estou apanhando muito para fazer isso, mas está sendo muito legal. Então, aí os encaixes, tá vendo? Eu tento fazer os encaixes mais difíceis que eu consigo, cara. Mas eu já vi mais difícil. Cara, essa peça aqui, ela mede 40 centímetros. Mede 40 centímetros. É 40 por 30, se não me engano. É um dormente, cara. Isso pesa 200 quilos, cara. Então, para você fazer um corte nisso, é uma madeira duríssima, né? Duríssima, duríssima. Vocês gastam um disco de serra para fazer esses dois encaixes aqui, entendeu? E fazer isso aí fechar, cada uma de uma largura. Tá vendo que tem uma quina aqui? Que cada uma de uma largura, cara. Então, é tudo irregular. Não tem nenhuma peça igual a outra, sabe? É madeiras diferentes, texturas diferentes, larguras diferentes. Então, o melhor que eu acho que eu fiz um milagre aqui, cara. Então, o encaixe eu tento fazer fechadinho, tá vendo? Como se fosse com a madeira, uma madeira nobre, cortada. Nobre, que eu digo assim, acabamento nobre, né? Isso é uma madeira nobre, que é madeira que não existe mais, né? Enfim, tem pau-brasil aí, tem essas coisas. E é muito dura. Aí o telhado tá ficando assim, ó. Então, fazer essa coisa com curva, cara, eu apanhei muito para chegar nesse ponto aqui, meu Deus. Esse é o último ponto, tá aqui, até aqui hoje o telhadinho. Então, cara, eu tô me sentindo, suprindo a minha necessidade de fazer arte, sabe? Eu tô sentindo que eu tô criando algo sem nenhum intuito comercial, nem nada, eu tô sentindo essa falta há muito tempo e tô conseguindo pôr isso aí. Sempre que eu tenho um tempinho, eu subo lá, faço, eu vou adiantando um pouquinho, outro. Então, tá vendo? Tem uns encaixes complicados nas madeiras ali. Cara, eu fiz isso aqui no Illustrator, velho. Pus a medida aqui, imprimi, peguei o papel, cortei, fui lá, decalquei, passei com... Aí eu risquei com lápis depois que eu fui cortar, entendeu? Então, o processo é o mesmo do craft aí. E é isso, cara. Até então, Cara, por aí. vou te dizer, eu já vi designer que virou fotógrafo, designer que virou programador, agora designer que virou marceneiro, essa é... Mas é massa, cara, é massa porque, tipo assim, essas transições, né, tudo que o cara faz, tu leva contigo, né, não adianta, leva junto contigo pra onde for aí, a atividade que tu for fazer, né, é muito louco.
E a pandemia intensificou muito isso, né, cara? Eu morando aqui com meu pai é marceneiro, sabe? Que trabalha com obra, uma construção muito Ah, grande, muito, uhum, tá parado, tá aposentado e tal. Mas foi uma forma uhum, de eu reativar ele também, sabe? Até hoje eu tenho segurança de fechar trabalhos de carpintaria sem ele, porque ele tem umas soluções assim que eu não. Assim, a solução minha, cara, é muito high-tech, cara. Apesar de eu ser muito rústico, é muito high-tech para carpintaria, sabe? Tipo assim, a gente uhum. colocou um pilar que tá errado, eu já, nossa, cara, tá errado, eu vou ter que mudar de lugar. Eu já pego o telefone, nossa, eu preciso ligar para alugar um guincho tal, daquele que eu vi no vídeo gringo, e vou ter que alugar um guincho daquele, vai ter que chegar aqui, só vai chegar amanhã. 10 da manhã, já vou perder um dia. Enquanto eu olho para o lado, eles já estão lá com um pedaço de ferro, com a corda. E eu falei, caramba, não, peraí, meu, não vai precisar do guincho mais, não. Já aconteceu, sabe? No telefone eu cancelar. Então, assim, eles têm a prática ali que eu não tenho, sabe? Coisa que eu estou Uhum, aprendendo. Sei uhum, fazer, mas eu sou calejado nisso. Eu não sou carpinteiro, né? uhum. Tô fazendo isso agora e tô gostando. Cara, e como que tu acabou de. Porque tu falou que é designer, né? Mas por que que tu não foi pelo caminho de todo designer? Por que que resolveu ir para essa parte de craft? Por quê? Eu acho que eu sempre senti uma necessidade de fazer um trabalho diferenciado, diferente. E eu não achava o que seria isso, sabe? E como meu pai é carpinteiro, ele me colocava na marcenaria dele, tipo assim, eu com 12 anos, sei lá, tirava nota baixa na escola, ele, você não quer estudar? Então você vai trabalhar. Então ele colocava para trabalhar. Só que ele não me colocava para fazer a parte legal, de tipo, olha, você vai ficar ali naquele canto, e enquanto você não sai dali, com uma cadeira, você não sai dali. Quando você fizer uma cadeira, você não sai dali. Ele não fazia isso. Eu colocava, cara, você vai pegar aquela caixa de prego, vai desentortar prego o dia inteiro. Ou vai lixar aquele monte de madeira. Então, assim, eu fiquei meio traumatizado, cara. Por muitos anos foi uma coisa chata para mim, sabe? Coisa que eu sempre repeli. E foi Uhum, ali, quando eu cheguei no design gráfico, eu conheci um cara que era fotógrafo e meio que gostava, o Léo Gerheim. Eu aprendi muito com ele também, isso bem no começo. Que ele gostava de fazer essas coisas à mão também, sabe? De madeira. Ele é meio marceneiro também. E ali eu vi um caminho. Eu falei, cara, ele é um puta fotógrafo de estilo, de produto, sabe? E como ele fazia as coisas à mão, ele arrumava umas soluções muito legais, cara. Eu falei, porra, ele foi a primeira vez que eu vi um caminho. Eu falei, porra, esse caminho é legal, cara. E aí eu fui cair de cabeça, cara. Eu falei, é isso. Aí foi aquela coisa, Chico Rei. Eu tive muita oportunidade de fazer coisas ali no dia a dia, sabe? Foi uma briga no começo, você tem que provar, pô, mas vai dar tempo? Eu falei, cara, vai, eu te prometo que vai dar tempo. Eu falei, nossa, agora o cara deixou, velho. Agora eu vou ter que fazer dar tempo. E depois eu fui percebendo que dá tempo, cara. Ao mesmo tempo que você gasta no Photoshop, é o mesmo no craft, sabe? E os uhum, resultados, não vou falar que um é melhor do que o outro, nem nada, mas é a mesma coisa, cara. Só é uma escolha, né? Cara, E eu, como. Tá, uhum. Cara, a gente, depois do evento lá, ficou um tempo sem se falar, daí retomou contato, depois tu mandou um flyer de uma oficina que tu tava fazendo, acho que era online. sim. Foi para frente, vai acontecer ainda? Tá com a data Qual- ainda. É? Eu não marquei ainda, mas eu vou fazer essa oficina. E tô dando workshop também, cara. Sempre tem um ou outro aluno do workshop individual ou vai ter esse em grupo também, que eu vou marcar. Mas eu confesso que eu prefiro o individual, que eu acho que é mais legal, fica mais próximo ali, fica mais caso a caso, sabe? Fica mais legal de fazer. Eu faço uns Uhum, módulos, tipo assim, você quer. Eu quero string art, que é aquele de linha com prego. Aí eu já falo, ó, esse aqui são 4 módulos, uma vez por semana e tal. E você precisa de tais materiais. Os materiais são baratos, cara. Não é tipo prego, vai precisar do martelinho, um pedacinho de madeira, linhas, entendeu? uhum, Aí parte da iluminação. Se você puder comprar um softbox, se puder, cara, se não, uma abajur ali já dá pra gente fazer uhum, como teste, sabe? A uhum, parte do papel também. O papel não é caro, entendeu? O material vai dar um trabalhinho ir atrás do papel, mas, cara, esse trabalhinho já é legal, cara. Você vai na papelaria, chegar na papelaria em São Paulo, principalmente, cara, tem muita papelaria legal, cara. É muito, nossa, eu fico perdido, cara. Eu entro na papelaria e quero comprar tudo, cara. Você vê que esses papéis coloridos, cada um numa cor, é legal. Essa busca pelo material já é legal, sabe? Pô, vou ter que arrumar uma uhum, madeirinha desse tamanho. Pô, isso, você se virando sozinho antes do workshop, cara, isso já é parte da oficina já, velho. Entendeu? Você já vai entender que se você precisa de um compensado desse tamanho,
Você não acha o coberçado desse tamanho. Você compra ele de 2 por 2,5. E aí, o que você vai ter que fazer? Entendeu? Já começa aí o desafio, sabe? Eu vou ter que ir numa marcenaria, conversar com o marceneiro. Ó, preciso desse tamanho. Você tem um aí? Já tem um cortado? Sabe? Aí já pega a malandragem também. Você vai ter um que o cara tá no lixo dele lá. Às vezes no lixo dele tem um desse tamanho. Às vezes tem carpinteiro em São Paulo que me cobrou R$100 um pedacinho desse tamanho, porque tava na Vila Madalena, entendeu? Enfim, você vai entendendo também. Sim. Cara, é muito massa, cara. Eu sou meio suspeito, porque eu gosto muito dessa pegada mais manual, experimentação, gosto muito disso. Tanto que quando eu vi a tua oficina lá, pô, eu me lembro que te mandei mensagem, dá tempo ainda, né? Porque tava já em cima do laço. E sempre quando eu vou lá pro Pixel, eu tento fazer pelo menos uma oficina de alguma coisa que eu não tenho acesso aqui, né? E presencial é outra história, né, cara? É outra E eu pegada. mandou mensagem antes, cara. Eu falei, pô, legal, o cara aproximou, tá querendo fazer mesmo. Então ele tá se preocupando em querer fazer. Eu falei, pô, que passa, cara. Foi muito legal essa abordagem ali também. Eu falei, pô, cara deve ser E aí maneiro. tu sai, sim, tu sai pilhado, né? Eu saí pilhado de lá, já fui no stand da papelaria universitária, já comprei um bisturi de precisão, um estilete de precisão, né? Que parece um bisturi. Tá fechadinho lá, nunca usei. E ele é ótimo, né, cara? Alguma coisinha Cara, cortou. não, cara, tá fechadinho, nunca usei, nunca fiz nada, não. Eu vou falar, eu tô te dando a zoada, mas, cara, tem coisa aqui que eu comprei que eu não usei também. Então, O lançamento é muito legal, velho. cara, então, putz, você tem que fazer mais. Eu encaixo as soluções no meio do processo, assim, essa parada mais experimental, mas é meio que tipo, o que vem na cabeça, sabe? Tipo, pô, papel amassado tem a ver com esse conceito, então vou usar isso. Ah, plástico bolha é cuidado, então tem a ver com a essência do cliente. Deixa eu fazer alguma coisa com esse elemento, sabe? E aí vai. Tipo, é assim que eu consigo trazer pro que eu faço. E acho da hora, cara. Acho da hora. Espero que quem assistir. Foi legal você ter comentado sobre isso, porque eu também não trouxe isso aqui na apresentação, porque eu não queria que fosse algo ensinar. Acho que como você falou, o intuito aqui foi um bate-papo, né, cara? Trocar ideia. Acho legal ver a técnica do outro e não que ele fique ensinando, sabe? Tá cheio de curso e tal. Mas essa coisa do conceito é muito importante. Vem antes de tudo isso aí que a gente falou, cara. Tipo, tem trabalho que eu olho pro cliente, o cliente me procura craft e eu convenço ele a não fazer craft. Porque tem situação que não cabe, sabe? Ou o contrário. Só vê que é algo mega modernoso, fala, cara, vamos fazer isso aqui que vai funcionar, porque a história tem a ver com aquilo, sabe? Tem um chegado meu agora, pediu para fazer uma empresa de cerveja, e tem um bike park também, e ele tem uma fábrica de cerveja. E ele queria que tudo fosse ligado às pistas de bike lá. Então eu consegui convencer a mudar o nome das cervejas. Porque tinha coisas que não tinham a ver com o conceito da cerveja, e tem coisa que ornou, e como ele é meio carpinteiro também, ele constrói a pista de bike dele, ele mora numa fazenda também, então tem a ver o craft ali nessa situação. Então vai ser meio que uma estilogravura para os rótulos de cerveja, vai ser a técnica que eu vou usar. Mas faz sentido. Eu tento empurrar a estilogravura em tudo, porque é legal e porque eu gosto de fazer. Tem um contexto, é claro que vender o meu peixe também, né? Eu tenho que convencer, mas faz sentido, cara. No fim faz sentido ser artesanal, sabe? Cara, pode falar. A gente tinha falado pô, vamos tentar pincelar, fazer uma perna nessa conversa toda sobre inteligência artificial, mas, cara, eu não consegui, cara. Eu não consegui, é demais, é muito high-tech pra mim. Porque é o oposto, né? Mas eu falei, não, cara, tá muito distante, deixa ela pra lá, vamos falar de craft mesmo, que vai ser mais legal. Mas, cara, assim, a gente tá aí, deixa eu ver, 1 hora e pouco, né? A gente tinha combinado aí no máximo 1 hora e meia. Então, para te liberar também, vou fazer mais uma pergunta que, pô, o cara tá começando agora, tá? Entrou no design ali. Porra, cara, eu gosto dessa parte Eu era bom em educação artística na escola. Eu gosto dessa parte manual de recortar. É isso. É isso. Quanto tempo demora para o cara ficar bom, para começar,
poder vender para o cliente dele, começar a ganhar dinheiro com isso mesmo, fazendo o que tu faz? Tem uma estimativa? Cara, fazer todo dia, cara. É igual uma pessoa para fazer aula com instrumento musical e sai da aula triste, falando mal do professor porque não aprendeu. Cara, não adianta fazer aula se você não vai pegar todos os dias da sua vida ali, dormir pensando nisso, sabe? Exercitar criatividade, cara. Eu já li, tem livros de criatividade ali que eu leio, em que ensina você a andar pela rua, ver a pessoa passando lá do outro lado, você contar uma história na sua cabeça daquela pessoa, de onde ela vem, para onde ela vai, o jeito que ela anda, o que quer dizer aquele jeito que ela anda, o que ela está fazendo, que história que está me contando aquilo ali, o que está acontecendo ali. Não só com a pessoa, um passarinho, Então, assim, isso, quando você começa a fazer isso todos os dias, durante 1 ano, 2 anos, cara, sua cabeça começa a ficar assim, ó. Parece um brief para você, cara, você arruma uma solução muito mais rápido, sacou? Eu fugi um pouquinho da resposta, mas o tempo que demora, praticar, cara, praticar, é igual instrumento musical, velho, fazer todo dia. Igual eu falei que a minha formação é publicidade, marketing, mas, cara, eu fiz não tô de sacanagem, cara, uns 40, 50 cursos, véio, pequenos, não foi curso grande, não. Uns 10 de tipografia, curso bom, curso ruim, curso pequeno, curso mais extenso, tudo que tivesse. Tem um curso ruim, mês que vem, isso aqui. Cara, não interessa, faz. Tô sem dinheiro. Cara, empresta dinheiro e faz. Eu vivi na época da minha vida, assim, 100% do meu dinheiro era para isso. Eu ia para São Paulo, passava o final de semana, fazia cursinho de 1 dia, 2 dias. Já fiz curso de boneco de pano, cara, com a menina de Recife. Boneco de pano, velho. Bonequinho de pano, costurar, fazer costura. Pô, um dia vai aparecer uma parada dessa, posso acabar fazendo um bonequinho de pano. Não fiz ainda, mas eu tenho um caminho na cabeça para fazer, sabe? Não sou especialista, mas se eu pegar para fazer, vai sair, entendeu? Mas o quê? Escultura e massinha. Cara, faz um dia escultura e massinha. Pô, negócio tão fácil de fazer, velho. Você precisa ser um escultor, desenhar boneco de monstro, de filme, de não sei o quê. Eu não sei fazer aquilo, cara. Nem consigo. Mas se parece uma tipografia para fazer, você já domina a técnica. Você vai entender você vai saber, pelo menos, qual massinha que precisa. Você vai saber que precisa fazer um esqueleto por dentro do boneco. O boneco você faz um esqueleto primeiro, né, cara? Você faz um negocinho de arame. 4 pernas, o pescocinho e tal. Depois você vai enchendo essa massinha, esse esqueleto de arame com massinha. Pô, por que não fazer isso na tipografia? Pô, você vai fazer uma letra A, faz ela de arame, cara. Então, entende o que eu tô querendo dizer? Então, então é isso, cara. Tudo. Fazer tudo, velho. Tem esse meu histórico também de já mexer com madeira de criança, né, cara? Isso ajuda também. Hoje eu tô mexendo com madeira, mas o craft veio antes da madeira, se for pensar assim, né? Eu só fui ficando cada vez mais craft. Então o cara sair do zero até conseguir vender pro cliente é relativo, depende muito da... Depende muito. Eu sugiro a primeira coisa, ir aos poucos. Mas, primeiro, fazer um projeto, ir aos poucos. Fazendo como? Faz um projeto fictício, cara. Pega uma marca qualquer, ou sem marca nenhuma. Pega uma ideia, igual eu fiz a coruja lá. Faz a coruja, velho. Faz qualquer coisa. Mas eu sempre acerto na terceira, cara. O primeiro. E uma técnica nova, tipo esse do pano. Eu vou fazer o primeiro. Vai ficar ruim. Eu sei que vai ficar ruim. O segundo, fica mais ou menos, mas eu demoro um pouquinho. No terceiro, cara, eu acerto em cheio. Sempre, o meu número é sempre 3, cara. Na terceira vez que eu faço a mesma técnica, eu consigo acertar, sacou? Eu ia falar outra coisa, eu perdi aqui também agora. Mas é isso, pode perguntar aí, cara. Cara, não, então, basicamente é isso, né? Para quem acha interesse, eu vou colocar as redes sociais Desculpa, embaixo não, do mas vídeo. você perguntou, não te respondi completo. Arrumar um cliente que possibilite isso, cara. Igual eu falei da Chico Rei, que eu falei dessas outras agências que permitiam que eu fizesse esse trabalho. Banda, cara. Banda é uma cena, assim, é um cenário muito fértil, cara. Porque banda é sempre umas coisas meio viagem, contar uma história, umas coisas meio loucona. Então você pode soltar mais a mão, sabe? Não é uma coisa tão formal. Igual tem cliente meu que é mais formal. Santander, por exemplo. É um cliente formal, mas para aquela situação, coube a coisa do craft, sabe? O cliente queria aquilo, ele queria mostrar que naquele momento ele queria mostrar que era um banco que está próximo das pessoas e que é tudo fácil, a proximidade e feito à mão. Então, enfim, achar um cliente que possibilite isso. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Eu acho que... e tem espaço para isso, né?
tem espaço. Daqui a pouco o cara começa e mesmo que, pô, tu não vai ser a tua especialidade, ou não vai ser o teu lugar ali mas é um puta exercício de criatividade e o cara solta, né? Muito maneiro mesmo. Cara, eu vou colocar tuas redes sociais, daí depois pro pessoal quiser te acompanhar e ver tudo que tu faz, acompanhar teu trabalho e tudo mais. Cara, considerações finais aí, dá um conselho pra galera aí, pra quem tá assistindo. Um conselho? Não comece. Senão você vai parar onde eu falei, vai virar carpinteiro também. Se você não tiver disposto a mexer com carpintaria, carregar uma peça de madeira pesada também. Não, mas tô brincando, tô fazendo isso porque eu gosto. Então, é um exercício, cara. Eu tô sentindo uma necessidade de mexer com uma coisa mais artística, eu tô sentindo isso e para fértil financeiramente também, porque não tem mais mão de obra, cara. Essa semana mesmo um amigo meu falou, cara, essa é a última leva de marceneiro, carpinteiro, pedreiro, não tem mais, cara. Quem que vai querer trabalhar com isso, velho? Entendeu? Então, já não tem muita gente, sabe? Então, financeiramente vale a pena. Eu consigo aplicar isso nos meus trabalhos, entendeu? Como eu falei que eu estou colocando o logo fazendo o estático ali também para o cliente junto. Mas o conselho cara, pegar todo dia, cara. Se você gosta, começa a fazer, velho. Começa a fazer artisticamente, sabe? Faz um quadro. Esse que eu fiz da mãozinha lá do cursor, é aquilo, cara. Faz aquilo, faz qualquer coisa. Pega um ícone, coisa simples. O primeiro vai ficar ruim, cara. Não desiste no primeiro, não. Faz o primeiro, vai ficar ruim. Não é para ficar bom. Faz simples, não pega desenho complexo, pega simplicidade, cara. Simplicidade. O mais simples, faz uma bolinha de linha que seja. O segundo vai ficar mais ou menos, você vai conseguir entender, vai fazer mais rápido, vai ficar um pouquinho mais bonito. O terceiro você já pode fazer para o cliente, cara, já pode vender. Entendeu? Ficou bonito no primeiro, já põe no portfólio, cara. Entendeu? É isso. Fazer, praticar. Tem que praticar. Mas muito bom, cara, muito bom. Cara, eu agradeço mais uma vez pela disponibilidade de vir abrir como que tu faz, o que tu faz, inspirar as pessoas, cara. Valeu mesmo, cara, valeu mesmo. Eu vou te tirar aqui, a gente já volta a conversar e eu vou fazer as considerações finais aqui pra galera, tá bom? Mas, porra, brigadão mesmo, brigadão pelo tempo aí. Eu sei que é complicado, é corrido, mas valeu muito a pena, viu? Não, tamo junto. Gostei demais do convite, foi muito legal esse bate-papo aí. Vamos fazer ele mais vezes. E é só o primeiro, pô. Isso aí. O pessoal querendo fazer workshop, pode me chamar aí. João Paulo Lopes, João_Paulo_Lopes no Instagram. Eu vou botar os links tudo ali embaixo no YouTube e a galera vai lá e bora fazer. É isso, cara. A gente recebeu o brabo do craft, João Paulo. Cara, assim, ó, eu não sei vocês, mas eu saio pilhado para querer mexer, colar e, pô, curto demais, tá? Curto muito. Eu acho que falta muito designer que tem essa visão mais tátil realmente para colocar isso no processo. E então acompanha o trabalho do João Paulo ali, faz a oficina, eu fiz, vale muito a pena. E é isso, tá bom? Não esquece de dar aquele like poderoso e enviar esse vídeo para quem você acha que faz sentido. Já pega ali, ó, e faz uma maratona, tá? Faz uma maratona em todos esses convidados que tem aí, que vale muito a pena. A gente faz uma certa curadoria, não é qualquer um que vem e aparece aqui, né? Então é isso, tá bom? Bora aprender, bora mudar o jogo. E é isso. Valeu, grande abraço.